Galerinha, na aula de hoje nós vamos trabalhar mais um gênero textual, agora da tipologia argumentativa. Ele continua sendo da esfera jornalística, nós já havíamos trabalhado a notícia e já havíamos trabalhado a reportagem. E hoje nós vamos falar do artigo de opinião, ele que tanto cai nos vestibulares, hein? Então é muito importante ficar atento. Pode ser que ele esteja na sua prova lá do seriado, beleza? O que é o gênero argumentativo? É aquele que trabalha com uma opinião. Você vai defender uma ideia, assim como a dissertação argumentativa, tá? Agora, no caso do âmbito do gênero opinativo, no caso do artigo de opinião, o que é que nós vamos perceber? Como ele está na esfera jornalística, então ele pode, inclusive, trabalhar um pouquinho mais, sabe o quê? A linguagem. Ele pode trabalhar um pouco, até mesclar a linguagem formal com a informal, sabia? Ele pode usar a primeira pessoa, o eu. Ele pode falar na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. É um gênero argumentativo, mas ele é um pouco mais leve. Entendeu? Ele pode brincar com ironias, ele pode trazer ironias, ele pode usar alguma expressão metaforizada para dar um destaque a alguma coisa que ele queira apontar para o leitor. Normalmente, o conteúdo de um artigo de opinião é algo que está aí circulando, bombando na sociedade, tá? É um tema normalmente atual, não é um tema muito distante do momento em que nos encontramos, certo? Justamente por quê? Porque ele está no jornal, ele é um gênero que está na revista, ele é um gênero que já foi adaptado para o meio virtual, está também na internet. Então, o artigo de opinião, gente, ele acaba sendo um gênero extremamente requisitado por essa contemporaneidade, por essa questão da linguagem, o teor, não é, argumentativo que ele tem. Quando você está trabalhando o artigo de opinião, uma coisa que é fundamental você observar, sabe o que é? É você perceber qual é o posicionamento. Isso é uma coisa que a gente sempre vai perguntar ao aluno. Qual o ponto de vista, qual o posicionamento? Se ele é a favor, se ele é contra aquilo. Você vai ver que às vezes ele deixa isso nas entrelinhas, ele pode não deixar explícito, tá? Ele pode ficar em cima do muro, mas ele normalmente dá uma dica em alguma parte desse pensamento dele. Então, cabe a você observar com atenção, leitor, se ele defende o ponto A ou o ponto B, já que é um texto argumentativo, ele se coloca no texto, ok? Então, além de a gente perguntar muito sobre o ponto de vista do autor, nós podemos pedir qual é a ideia de tal parágrafo, onde é que aparece a tese, onde é que aparece a tese na introdução. Como todo gênero argumentativo, ele vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Eu vou fazer as 3 partes significativas do texto argumentativo, da mesma forma que você faz na dissertação escolar, que você fará no seu vestibular, ok? Então, na verdade, se eu for para a parte teórica, né, eu tenho pouquíssima coisa para explanar, para apontar para vocês. A coisa mais importante é a gente fazer o quê? Questões, é treinar, é observar isso acontecendo dentro do texto. A parte teórica é essa, pequenininha, curtinha, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos já botar a mão na massa, ok? Nós vamos praticar, nós vamos exercitar o gênero artigo de opinião. Tá bom, meus amores? Um beijo imenso para vocês. Pratiquem, façam agora no horário da aula. A aula foi bem curtinha. E já enviem, já encaminhem para mim, tá bom? E até daqui a pouco com aula de redação. Vamos trazer algumas dicas de norma culta na aula de hoje para você que está tendo alguma dificuldade de escrita. Sempre é bom, né, a gente ir trazendo um pontinho após o outro, ok? Então até daqui a pouco, galerinha. Um cheiro bem grande no coração de vocês. Valeu!